Meus amados irmãos, o meu cumprimento é com uma boa noite, paz do Senhor. Aproveitando que você está sobre os seus pés, eu gostaria de reler com os irmãos o texto base desta festividade ao Senhor, 24º ano que o Senhor concede a esta casa de adoração. E temos por referência o livro do profeta Amós, capítulo de número 4, o verso de número 12. Está projetado ali já para nos facilitar. Semelha-se à versão que eu tenho em mãos, que está da seguinte forma: porquanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu Deus. Você pode dizer um amém? Aos que puderem, por favor, se assente. Quero aqui fazer algumas considerações, dentre tantas, agradecer a Deus. Poder estar aqui nessa noite, para mim, é um presente, uma dádiva do céu, poder cultuar com os irmãos nesse dia de hoje. Que Deus abençoe a nossa pastora Ruth, dando-lhe força e graça para continuar nas cabeceiras desta casa de oração, que certamente não é fácil. 24º ano, certamente muitas coisas aconteceram, mas a porta ainda continua aberta, proclamando a palavra do Senhor. Muitos levantes certamente o houvera, mas todos eles por terra caíram, mas quem permaneceu de pé foi a igreja do Senhor. Então eu quero agradecer a Deus, pedir que a boa mão do Senhor continue sobre a vida da nossa pastora. Que Deus abençoe pastor Fabrício. Muito obrigado por ser essa ponte e me permitir aqui estar com os irmãos, conhecendo esta casa, revendo alguns outros que já temos como presente de longas datas. Fonte de Água Viva é sempre uma marca registrada na minha história, na minha vida, e vê-las aqui hoje, para mim, é um presente. Eu me faço desacompanhado com a minha esposa. Eu, antes de aqui chegar, deixei ela num evento de mulheres que ela está pregando, aqui até perto. Em virtude disso, ela não pôde estar, me acompanhar, mas boa parte dos irmãos que aqui estão conhece a minha esposa, conhece a minha casa e minha família. Então me sinto à vontade referente a isso, mesmo estando ausente da companhia dos meus 4 filhos e da minha esposa. Mas temos alguém e pessoas aqui que pode nos dar como referência e testemunho da nossa vida. No último dia 23, nós fizemos 29 anos de casado. Então eu sou grato a Deus pela esposa que tenho, e este é o meu ministério, minha esposa, minha família, filhos. Agora eu tenho um genro e nora e 2 netas. Esse é o meu ministério. E por causa desse ministério eu também sou responsável por uma igreja. E uma vez ou outra amigos como o Fabrício me permite pregar. Mas o meu ministério de fato é a minha casa, é a minha família. Então, aquele que valoriza-se o ministério do cantar, do pregar, do tocar, do dirigir igreja em detrimento da família, isso é um ministério fracassado. Não tem ministério que justifique a falência de uma casa, de uma família. Abaixo de qualquer ministério, de qualquer atividades na igreja, vem a família. A família só perde para Deus em uma linha hierárquica. Então é Deus, família, e aí sim vem tantas outras coisas. Então, em resultado do ministério que eu tenho, que é a minha família, eu, hora ou outra, tenho uma oportunidade como essa de pregar a palavra do Senhor. Eu quero aqui render graças a Deus por me permitir estar aqui nessa noite, que certamente para mim, pelo menos, é um presente poder estar junto com os irmãos aqui. Que
Deus continue abençoando toda esta casa e a você que veio de perto, veio de longe, celebrar ao Senhor por esta dádiva. Que Deus abençoe a Assembleia de Deus, que o Senhor tem sustentado aqui nesta casa e nessa localidade durante ao longo desses 24 anos. Estamos em uma assembleia, eu também sou de origem assembleana, e isso não nos faz melhor ou maior do que alguns. Isso é só uma referência a nível congregacional, mas talvez dessa eu possa falar, pois faço parte de uma. Mas a Assembleia de Deus, ela nasce por obra certamente divina, porque se deu alguns movimentos na Europa, no Reino Unido, que resultou a chegada da igreja aqui no Brasil com o nome que temos. Acontece que jovens, no ano de 1739, eles pediam um avivamento na Inglaterra, e nos seus pedidos de avivamento, eles oravam pedindo para Deus mudar a história do Reino Unido, voltar a ser o que era. E no dia 31 de dezembro de 1739, Deus visita esses jovens. Eram apenas jovens, orando no quarto da faculdade de Oxford, na Inglaterra. E naquela noite o Espírito Santo decidiu visitá-los. Já é algo de suma importância. Jovens na faculdade, depois de estudar, ainda se reunia para orar. Isso é bom, né? Jovens que oram. E isso demonstra que a faculdade não desvia crente. Crente de verdade não é desviado por causa de uma faculdade. Eles estavam na faculdade e nos seus tempos vagos de aula, eles oravam. O Espírito Santo de Deus visitou-os, encheu-os de poder e graça. E quando visitou aquele campus, ficou movimentado a ponto de mandar buscar o reitor, porque aquela faculdade ficou abalada com o que estava acontecendo. Até que o reitor pergunta: qual é o campus? Alguém falou: é o campus B. Qual é o quarto? É no corredor C. E ele lembrou: naquele corredor tem o quarto John Wesley, Michael Wesley e George Whitefield. Só pode ser Deus visitando a vida daqueles jovens. E quando chegou lá, era Deus visitando Michael Wesley, George Whitefield, John Wesley, de maneira que a Inglaterra foi impactada por causa destes jovens que foram cheios do poder de Deus em uma sala de aula. A Inglaterra vivenciou um movimento espiritual por causa de jovens que oravam no intervalo do seu curso de faculdade, e o Espírito Santo de Deus abalou a Inglaterra. A Europa foi invadida com este movimento, de maneira que 100 anos depois, eles ainda desfrutavam daquele avivamento que estava. De maneira que eles visitaram uma igreja, o repórter, muito curioso em saber como era possível uma igreja reunir pelo menos 2 a 3 mil pessoas em cada reunião. E alguém perguntando ao pastor daquela igreja, que além de doutor era pastor por nome Charles Spurgeon, eles perguntaram: doutor Charles, como se explica uma reunião como essa, com um número de pessoas iguais aos que aqui se reúne? E ele disse: não era para me falar, mas eu vou te dizer, é que nessa igreja aqui nós temos uma usina de poder. Usina de poder. Ele falou: sim, toda segunda-feira, de 6 a 8 horas, se reunimos aqui para orar ao Senhor. E enquanto nós estamos aqui no culto, embaixo do púlpito, ali onde é o saguão, tem um povo orando. Eu sei que hoje, como crente, a gente bate o pé em marcha, mas isso se originou neste período. Os assoalhos da igreja eram de madeira, e quando a briga espiritual no culto estava acirrada, o pastor batia mais forte o pé
pé no assoalho. Quem estava embaixo orando entendia: precisamos orar mais, precisamos orar mais. O resultado daquela igreja cheia de gente e poder era fruto da oração. Mas os anos se passam, a Inglaterra, tanto a Europa, declina na fé. Mas quase que 100 anos depois, em País de Gales está um pastor orando porque não estava contente com o que estava acontecendo. O povo, pouco que ia, ainda dormia na hora da mensagem, e ele orava: meu Deus, aviva novamente a Europa, aviva novamente a sua igreja. E ele estava no gabinete esperando um jovem chegar, porque ele ia atender um jovem enquanto ele começava a orar: Senhor, aviva, aviva. E quando começar o avivamento, me aviva primeiro. O fato é que enquanto o pastor orava e o jovem chegou, ouviu o pastor orando, ele se ajoelhou no cantinho do gabinete e começou a orar também: quando o Senhor avivar o meu pastor, me aviva também. O fato é que 6 meses depois, País de Gales estava avivado. Deus havia visitado aquele país, consequentemente a Europa. Ali começou uma movimentação de luvas brancas. Era um símbolo da paz, porque já não tinha mais violência, já não tinha mais roubo. Por causa de quê? Por causa de uma igreja avivada. Todo o país foi alcançado pelo avivamento. O norte-americano, através dos Estados Unidos, vai até a Europa e vai ao País de Gales para receber este avivamento. Quando ele recebe este avivamento, ele volta para os Estados Unidos. Ele já era pregador, mas agora pregador, pregava com conhecimento, mas pregava também com graça. Uma coisa é você ouvir quem conhece, mas outra coisa é você ouvir quem tem graça, não é verdade? Às vezes nem conhece tanto, mas a graça do Senhor sobre ele é o suficiente para envolver o lugar. Mas agora esse homem estava pregando conhecimento e também graça, de maneira que a sua fama nos Estados Unidos foi se alargando. Todo mundo queria ele nos seus eventos, todo mundo queria ele nas suas reuniões, até que ele foi convidado a pregar num congresso. E quando lá chega, o ano era 1906, era um tempo difícil. E quando ele chega no norte dos Estados Unidos para pregar como convidado que o era, ele foi rejeitado. Hoje a gente não vai no lugar, mas as pessoas já sabem quem somos, por causa de foto, por causa de vídeo. Mas há mais de 100 anos atrás isso não era possível. Só sabia quem era o pregador quando o pregador chegava. E quando o pregador lá chegou, o pastor falou: aqui ele não prega. Por que não prega? Porque o pregador era afrodescendente. E o pastor falou: preto aqui não prega. Ele foi rejeitado dentro de uma igreja norte-americana. Mas só que uma família, vendo aquela rejeição, falou o seguinte: senhor quer o pregador? Ele falou: sim, mas eu não vou poder pregar aqui, não me deixaram, não permitiram. Mas se o senhor veio para pregar, disse aquela mulher, o senhor vai pregar aqui, nem que seja lá na minha casa, mas o senhor vai pregar. Pegou ele pela mão. Quando o culto estava acabando, ela falou: amanhã tem um culto. Aonde? Lá na minha casa. Quem vai pregar é esse homem de Deus que aqui está. Olharam ele assim por cima: é ele que vai pregar? É, porque ele era afrodescendente. Mas 9 horas da manhã começou o culto na casa desta irmã, com uma meia dúzia de crente meio desconfiado. Mas o fato é que era 3:30 da tarde. Ninguém tinha saído daquela casa ouvindo Deus falar por intermédio daquele homem, a ponto da dona da casa falou: Deus vai te usar aqui, amanhã tem culto, amanhã tem culto. 15 dias ininterrupto de culto, aquele homem pregando. Mas aquele culto que começava 9 horas da manhã, acabava 3:30, agora era 10 horas da noite, e ninguém estava indo embora querendo ouvir aquele homem pregando a palavra do Senhor. Até que a casa já não tinha mais espaço, as janelas tinha todo mundo ocupado, os cômodos da casa estava cheio. Até que a dona da casa falou: eu não disse que Deus ia te usar aqui? Precisamos ter um lugar mais amplo, maior. Até que acharam um estábulo que havia sido queimado pelo menos há 70 anos atrás. Eles começaram uma obra apressurada, e 40 dias aquele estábulo estava pronto para começar uma obra. E no dia 14 de abril de 1906, numa rua chamada Azusa, o pastor William Seymour pregava a palavra do Senhor, cheio de graça e conhecimento. Até
até que se ouviu falar no avivamento da Rua Azusa, porque alguém foi rejeitado, mas rejeitar alguém cheio do poder de Deus não é bom negócio. Estão abraçando muita gente que já não tem mais poder de Deus e rejeitando alguns cheios do poder de Deus, que nós não trocamos o poder de Deus pela técnica de alguns, que não trocamos o caráter talvez pelo dom de alguém. E neste momento começa-se um movimento nos Estados Unidos a querer depreciar o que estava acontecendo, a ponto de os repórteres da época dizer: o que está acontecendo na Rua Azusa não pode ser de Deus, Deus não age dessa maneira, só pode ser coisa do inimigo, até porque o cardeal, o arcebispo daquela época dizia que era coisa do demônio. Então os repórteres descreviam dizendo: a Rua Azusa está sendo envolvida pelos feitos do diabo. Mas só que um repórter falou: isso não está certo, eu estudei 4 anos de jornalismo, fiz 2 anos de pós para me escrever o que estão dizendo, eu vou a campo para colher a minha matéria. Ele pega as suas pastas, coloca seus cadernos de anotações, as suas canetas e fala: eu vou lá para saber o que está acontecendo, eu vou registrar o que está acontecendo com os meus olhos. A história diz que quando ele chegou a 4 quarteirões de distância, ele começou a chorar. Era um choro que ele pegava do seu terno lenço, enxugava as lágrimas para que ninguém visse aquele homem chorando, porque há mais de 100 anos atrás, homem chorando em público não era algo muito prazeroso, e ele enxugava aquelas lágrimas e ia andando. Mas quando chegou a 2 quarteirões de distância dessa rua chamada Azusa, ele já não se incomodava mais com as lágrimas. O que preocupava ele era algo que saía da sua boca. Ele tentava tapar a boca e aquilo saía mais alto. Ele nunca tinha estudado aquele idioma, ele não sabia que língua era aquela. Ele tentava fechar a boca, mas falava mais alto, até que uma criança passou perto dele e falou: ei moço, o senhor foi batizado com o Espírito Santo? Ele falou: Espírito Santo? Ele falou: vamos lá na igreja que o pastor vai te dizer o que é o Espírito Santo. Quando ele chegou na Rua Azusa, ele entendeu por que ele estava chorando, ele entendeu que língua era aquela, porque dentro daquele ambiente tinha pessoas falando a mesma língua, tinha pessoas chorando, criança que pairava como se estivesse voando. A parede daquele lugar tinha cadeira de roda, moleta, bengala, porque quem entrava lá enfermo saía dali curado, glória a Deus. E foi o grande avivamento da Rua Azusa. Algumas pessoas que receberam essa graça, dentre elas Daniel Berg, Gunnar Vingre, Vindar Vingre, eles atravessaram, quando recebeu a graça, chegaram em Belém do Pará, estabelecendo em 1909, 1910 a Assembleia de Deus. O que eu quero te dizer, o poder de Deus que estava lá na Inglaterra, o poder de Deus que estava na Bélgica, que chegou nos Estados Unidos, atravessou para Belém do Pará, é o mesmo poder que está aqui nessa noite, neste lugar. Poder esse que sustenta essa igreja durante 24 anos. Eu sei que tem esforços, eu sei que tem lágrima, mas se não fosse o Espírito Santo de Deus a dar força e graça, os 24 anos não existiria. Se estamos aqui de pé, isso é uma manifestação do cuidado do poder de Deus sobre esse lugar. O que eu quero te dizer é que você está no lugar certo, no ambiente exato do teu milagre acontecer. Então não é que outra denominação não tenha a sua história bonita, certamente o tem, mas você está num ambiente que a história foi pautada certamente pelo Senhor Espírito Santo. Tem um corinho antigo que antigamente cantava que quem está comandando este manto é o Pai, é o Filho e é o Senhor Espírito Santo. Aonde o homem manda, pode ter certeza que nada acontece. Mas se é Pai, é Filho, Espírito Santo que manda no ambiente, ele ainda faz milagres e ainda faz maravilha. E eu percebo que quem manda aqui nesse lugar é Ele. Alguém ainda sente a presença dele aqui? Pois bem, você está no lugar certo. O texto descrito para a nossa meditação, e eu agradeço por falar antes do pastor Eliel Lopes. Certamente seria muito difícil para mim depois, mas Amós, um cidadão icônico
Porque do mesmo jeito que ele aparece, ele acaba sumindo. Se sabe pouco de onde ele veio e nada se sabe para onde ele foi. Ele é do reino do sul, Judá, mas Deus envia ele agora para falar para o reino do norte, Israel. E é bem sabido de nós que a partir de Salomão o reino se dividiu em dois. Roboão e Jeroboão agora está com o reino dividido. Esse tempo aqui é o tempo de Jeroboão, mas não o primeiro Jeroboão segundo. Já eram os momentos finais do reino do norte. Por isso Deus tira alguém do sul para ir lá no reino do norte profetizar. Ele não tinha compromisso nenhum com o reino do norte, pois ele era do reino do sul. Mas por faltar talvez um profeta lá que falasse o que precisava ser falado, Deus levantou alguém do sul para ir lá no norte dizer o que Deus queria daquele povo. Ele começa a sua história dizendo da onde ele era e o que fazia. Era só um boiadeiro, alguém que conduzia as ovelhas. Diferente do que pensa, parece que ele era condutor de bois e vacas, mas nesse caso aqui eram ovelhas. E parece que nos momentos vagos ele ainda cuidava do campo, plantador de sicômoro. Então Deus estava preparando Amós, que o seu nome ou a sua terminologia nominal significa carregador, ou carregador de fardos. E de fato era um fardo pesado que Amós agora estava a conduzir. A profecia para um povo soberbo, a profecia para um povo que estava desviado daquilo que Deus havia reservado para eles como santidade. Ele vai até o reino do norte, depois de Deus ter preparado ele na conduta das ovelhas e na lida da terra com o sicômoro. Sicômoro era um tipo de figo, e figo um pouco mais bravo. E é este mesmo figo que Zaqueu sobe. Era um tipo de figueira que crescia-se muito, oriundo do Egito antigo, antiga Mesopotâmia, um fértil crescente. Se deu bem nas regiões da Palestina, mas isso não era natural dali. Eles usavam muito para fazer os seus sarcófagos, porque diferente do figo que conhecemos, aquele crescia pelo menos de 10 a 15 metros de altura. As suas madeiras eram usadas muito para construção. O seu fruto não era um dos melhores qualidades, mas os egípcios descobriram um método de tratar daquele tipo de fruto. Não era muito natural dentro de Israel alguém cuidar desse tipo de plantio, porque essa planta tinha uma particularidade desde que a gente não o conhecesse a lida dela. Ela estava verde e quando menos esperava, ela estava apodrecida. Ela não passava por devés para amadurecer. Ela conseguia fazer uma metamorfose por conta de alguns insetos que aproveitavam. Ela saía de verde para apodrecer. Então esse fruto não era um fruto muito fácil de lidar. Mas já o Egito, ele havia descoberto uma maneira desse fruto não apodrecer. E qual era a forma? Se subia nesta figueira e com algum tipo de faca dava alguns cortes no fruto. E se tivesse muito alto, eles furavam aquele fruto para que a água penetrasse e o ácido, por conta do furo, fizesse ele amadurecer e não apodrecer. Então que ele está aprendendo ali no deserto, cuidando de sicômoro, porque tem alguns que demoram a amadurecer, e quando você pensa que vai amadurecer, já apodreceu. Então Deus está ensinando a Amós, quer que o fruto amadureça, dê alguns cortes nele, abra algumas feridas, fure ele um pouco. E não tem nada melhor do que amadurecer crente verde
do que feridas. E o Senhor sabe muito, o Senhor sabe muito bem como amadurecer crente verde. Crente verde, ele reclama pelo uniforme. Crente verde, ele não gosta do hino. O crente verde só faz o que quer. Mas quando a gente amadurece, se o hino é o que eu gosto ou não, eu continuo no mesmo lugar adorando o Senhor. Se a cor da roupa foi a que eu gostei ou não, ele continua. Isso é coisa para crente maduro. Porque se não amadureceu, tem um método de fazer crente verde amadurecer. As feridas da vida faz crente amadurecer. Nada é igual quando um crente para numa mesa cirúrgica, volta de lá outro tipo de crente. Nada se compara quando a multinacional te manda embora sem direito a nada. Ele passa a ser outro tipo de crente. Deus sabe como amadurecer crente verde. Amós está aprendendo o ofício da terra e do animal, porque ele precisava passar algumas informações para o reino do norte, Israel. Israel estava soberba. E a soberba de Israel é porque tudo que eles estavam fazendo estava dando certo. Eles estavam ricos. Dentro de Samaria era um desfile de roupas maravilhosas, com os seus tecidos importados. Quando Amós lá chega, ele entende o que estava acontecendo naquele povo. Eles iam no templo, oferecia sacrifício todos os dias, segundo Amós. Dava dízimo a cada 3 dias. Olha só, coisa que nem Moisés deu isso como ordem. O dízimo não era para dar 3 vezes, mas eles estavam cumprindo isso de uma maneira tão absurda, acreditando Deus está se agradando. Se agradando de quê? Todo dia tem sacrifício. 3 dias na semana a gente dá dízimo. E Amós chega dizendo: isso tudo está errado, porque o coração de vocês não está neste sacrifício. A oferta de vocês não é de verdade, porque vocês entram no templo para dar sacrifício e oferecer dízimo. Daqui a pouco vocês vão lá em Betel servir a outro Deus, a se curvar a outro Deus. Oh glória! Então Deus está reprovando aquele povo, e aquele povo está soberbo dizendo: mas está dando tudo certo, a gente está enriquecendo. Eles acreditando que estava dando certo, porque estava enriquecendo. Deus estava provando, porque tudo estava, segundo a visão deles, dentro daquilo que Deus queria. Isso para nós é um ensinamento, porque nem tudo que está dando certo é certo. Deus reprovou esse povo a ponto de dizer: andarão 2 juntos se não tiverem de acordo. Deus não está falando o resultado do que está fazendo, não é a certeza de que Deus está contigo, porque Deus está com alguém, não isenta ele de passar aperto. Deus está com alguém, não isenta ele de doença, não isenta ele de prova, de luta. Mas uma coisa é você estar afinado com Deus, outra coisa é quando tudo dá certo. Até porque até o diabo falou: se me prostrar e adorar, eu te darei tudo isso aí que tu vê. Então as pessoas estão sendo deixadas levar pelo que até o diabo pode dar, mas o Senhor está falando: não dá para andar contigo, porque você não está no mesmo caminhar, você não está fechado comigo. Porque tem pessoas que conseguem ser crente, mas conseguem lá fora também dar mau exemplo. Ele consegue cantar hino aqui, mas dependendo da música que tocar lá fora, ele canta também. Mas o Senhor está dizendo: nem tudo que está dando certo é certo, e está repreendendo agora a parte norte de Israel acerca do que estava acontecendo. Era uma mensagem dura, que certamente muitos não queriam ouvir. E todo reino que se preze de Israel e de Jerusalém tinha que ter no mínimo os 3 poderes regendo: executivo, legislativo e judiciário, semelhante ao nosso.
E esse poder era rei, sacerdote e profeta. Eles tinham que andar na mesma tríade. Eles tinham que falar a mesma língua. Quando isso não dava certo, certamente o reino perecia. Agora Amós vem com uma palavra muito dura. Ele vem trazendo um ensinamento muito duro. E o sumo sacerdote na ocasião se levanta contra Amós e fala ao rei Jeroboão II. Fala, ó, se ele continuar profetizando do jeito que está, vai ser um problema para o seu ministério. Se ele continuar profetizando do jeito que tem profetizado, o seu reino vai se diluir. Querendo levantar o rei contra o profeta. Viu que o rei não deu muita atenção. Agora ele vai confrontar o profeta diretamente. E quando ele vai confrontar o profeta, querendo diminuir o profeta, da onde você é? Falando para Amós, quem é você? Porque ele era de família sacerdotal, por isso era sacerdote. E aí Amós responde, eu não sou profeta e também nem sou filho de profeta. Foi Deus que me chamou para estar aqui. Ele só estava ali porque era filho de sacerdote. E ele estava profetizando, não foi porque o pai dele era profeta, não foi porque ele estudou, foi porque Deus o chamou. Então pessoas estão se valendo do que o pai foi, do que quem botou ele, mas às vezes está no lugar que não foi Deus que colocou. Quem Deus coloca, ele não tem medo de quem se levanta. Se Deus colocou, ele não tem medo de quem aparece. Quem tem certeza de quem te chamou, ele não fica com medo de quem se levanta. Tu lembra de Saul? Saul não tinha certeza da sua chamada. Quando aparece Davi, ele fica com medo de Davi. Mas quem é chamado por Deus, ele não tem medo de quem se levanta. O mesmo Davi, ele é perseguido pelo seu filho Absalão, e ele sai, deixa Absalão para não matar. Davi não foge do teu filho com medo. Davi foge para não matar Absalão, porque tem hora que você tem que sair para não matar alguém. E Davi nesse caso, ele não estava com medo de Absalão, e até porque os seus soldados matariam Absalão, ele só não queria matar o menino, então ele sai. Mas quando a Bíblia fala de Absalão, fala, e Absalão, seu filho, estava sentado no trono. E Davi, o rei Davi, estava no deserto, passeando nas florestas de Gileade. E isso é interessante, porque Absalão estava sentado no trono, e só falava isso dele. Absalão está sentado no trono. E quando ia falar de Davi, o rei Davi está no deserto. Então não é o trono que faz alguém rei. Davi estava no deserto e era chamado de rei. Absalão estava no trono e era só chamado de Absalão. Davi sabia quem ele era, por isso ele não tinha medo de quem se levantava. No Salmo de número 98, versículo 20, ele fala, achei Davi o meu servo, e com o meu santo óleo eu ungi. Davi sabia que ele tinha chamado. Então quem é chamado por Deus não tem medo de quem está se levantando, até para somar. Mas quem não é, irmão, ele fica com medo de quem Deus está levantando para botar até no seu próprio lugar. Agora o sacerdote está com medo do profeta. E o profeta, como não tinha vínculo nenhum com ele, o vínculo do profeta era com Deus, ele fala, eu não sou filho de profeta. Eu mesmo nem sou profeta. Foi Deus que me chamou. Você está se valendo por causa dos seus pais. Você nasceu sacerdote. E eu fui chamado profeta. Mas agora também não importa. Porque Deus vai tratar com esse povo. O começo deste capítulo é duro. É duro porque parece que as mulheres estavam incitando seus maridos para colocar uma carga a mais aos pobres. A injustiça social estava estabelecida nesse cenário. De maneira que as mulheres queriam se vestir bem, queriam comer bem, queriam ter as suas melhores roupas, e incitava os maridos a cobrar mais dos pobres, para bancar aquilo que ela estava vivendo. Por isso Amós fala, e vocês, vaca de Bazã? Bazã era uma região da floresta de Benjamim, aonde as vacas eram levadas para ser engordadas, para ser viçosas. Então quando ele fala, é uma coisa muito dura. Certamente se um profeta chega aqui e fala para as mulheres, vocês estão parecendo a vaca de Bazã, isso dá processo.
Então eu penso que era uma mensagem muito dura de Amós, mas Amós estava refutando aquele povo. Porque mulher normalmente é o último nível da moralidade da sociedade. Certamente quando você vê uma mulher roubando, isso causa mais estranheza do que quando é um homem. Quando você vê uma mulher gerenciando essas coisas que vemos por aí, isso dá mais do que para o homem. Então a mulher que parece que o último nível da moralidade, era ela mesma que estava fazendo os homens. Vai, cobra mais impostos, tira mais deles. Aí Amós fala, e elas estão como as vacas de Bazã, engordando, à custa dos mais pobres. Como é que eu posso aprovar uma coisa dessa? E Deus apertando o povo. Interessante é porque Amós ele consegue ganhar o coração do povo. Como? Ele vai lá em Samaria, no meio da praça, e começa a falar contra Judá, o reino do sul. Fala, Judá, se 2 pecados vocês tivessem cometido contra mim, eu teria perdoado. E aí o povo de Israel fala, é isso aí mesmo, pega eles. Porque Israel achava inferior ao povo de Judá, porque lá tinha um templo, era a cidade de Davi. Então imagina só um profeta vir e falar, eu vou pegar os seus inimigos, eu vou apertar os seus inimigos. A gente dá até glória, glória. Então Israel estava gostando inicialmente da mensagem de Amós, porque Amós falou que Deus ia pegar o reino do sul, Judá. E quando o povo está dando glória com a mensagem de Amós, e Amós fala, eu vou pegar também a Síria. Porque se 3 vezes pecasse contra mim, eu perdoaria. Mas agora, 4 vezes, então eu vou pegar a Síria também. E aí Israel, é isso aí, pega os nossos inimigos. Mas agora Amós vira para Israel e dizendo, e tu, Israel, que não tem sido fiel ao Senhor teu Deus, tem subjugado os mais fracos, tem pagado decreto aos juízes para favorecer as suas causas. O Senhor te cobrará. Agora ninguém mais quer ouvir. Enquanto estava falando de Jerusalém, todo mundo queria ouvir. Enquanto falou da Síria, todo mundo estava aplaudindo. Mas agora, quando o canhão de Amós aponta para Israel, Israel já não quer ouvir. Amós está falando bobagem. Porque quando é para nós é fácil a gente refutar. Quando é para os outros a gente fala, é isso aí, está merecendo. Mas agora Deus não tem o culpado como inocente. Amós vai dizer o seguinte, eu estou tendo uma visão. Qual é a visão que tu tem? Eu vejo um prumo no meio de vocês. Prumo, Amós, ele falou, e esse prumo não está na mão do juiz que vocês conseguem comprar. Não está na mão do sacerdote que vocês conseguem ludibriar. Está na mão de quem esse prumo? Esse prumo está na mão de Deus. E Deus vai medir a vocês que estão fora do prumo. Oh meu Deus. Eu penso que é uma mensagem muito dura. Mas Amós não estava aí com a terra, ele estava em compromisso com o céu. Até porque sacerdote ele fala do povo para Deus, profeta fala do Deus para o povo. Então o compromisso com Amós era com aquele que havia mandado ele entregar a mensagem. Embora a mensagem fosse dura, Amós não pulou, não ajustou, não fez arrumadinho. Ele entregou a mensagem como Deus mandou que fosse entregue. Arrumadinho é muito para o nosso tempo, a gente ajeita as coisas. Amós veio com a autoridade de Deus, tentando tratar deste povo. Os 3 ou 4 versículos que antecedem o texto que lemos, todos eles terminam dizendo, contudo, não converteis a mim, diz o Senhor.
Todos os 4 versículos que antecedem o texto que lemos. Contudo, não convertestes a mim. Contudo, não convertestes a mim. Porque o povo era de dura cerviz. Deus queria que aquele povo se convertesse, porém o povo não estava se convertendo. E aí ele propõe este texto que é a base da nossa festividade. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Ele está falando do jeito que vocês estão, vocês não vão conseguir encontrar com o Senhor seu Deus. Deus ainda estava usando esta voz para trazer um despertamento àquele povo. Prepara-se, porque do jeito que está, vocês não estão preparados. Estão ofertando todo dia no culto, mas não estão preparados. Estão dando dízimo 3 vezes a cada 3 dias, mas não estão preparados. Está indo no altar fazendo as suas preces, mas não está preparado. É triste isso, né? Alguém que está na igreja todo dia, sobe o céu aberto, sobe o monte da mangueira, mas Deus fala, não está preparado. Porque Deus, ele olha muito mais do que vê os dirigentes da congregação. Deus sabe muito mais do que você confessa nos gabinetes dos pastores. Deus sabe exatamente a intenção do nosso coração. Então aquele povo estava se mostrando de religioso, mas quando saía do templo, ia até Betel e fazia tudo que era errado, adorando a outros deuses. E para eles era algo importante, porque a primeira vez que Betel de fato é manifesta na Bíblia é quando alguém está fugindo do seu irmão e aparece alguém ali, anjo subindo uma escada. Tu lembra de Jacó? Uma escada, e ele dá o nome daquele lugar Betel. Era onde estava o acesso, ou a porta de Deus. Então eles se valorizavam, porque foi ali que os anjos se manifestaram. Então eles eram daqueles que gostavam de ver anjo, gostava de ver arcanjo, gostava de ver escada. Então ia para Betel para fazer sacrifício, mas aquele sacrifício era reprovado por Deus do templo. E Deus falava, cada vez vocês sobem para Betel, sobre para errar, sobre para se distanciar, porque Deus não está aí para o meu sacrifício. Enquanto eu não aprender a obedecer ao Senhor, o meu sacrifício será em vão. E se a gente lembrar, tudo aconteceu por causa de uma desobediência. Deus diz para um homem e para a mulher, fala, tudo vocês podem fazer, mas daquilo de lá, não coma. E aí, comeu, né? Deu no que deu. Desobediente Deus trata. Deus fala, vai pregar uma mensagem aonde, Nínive? Não vou. Vai não? Não. Vou para outro lugar. Desobedeceu? Obedeceu. A Bíblia diz que Jonas paga do seu bolso uma passagem. Desce para Tarso. Olha só. O texto diz que ele desce para Tarso. Compra uma passagem. Porque esse barco estava descendo para Jope. Mais uma descida. Ele desce para o barco, a 3ª descida. No barco ele desce para o fundo do barco, a 4ª descida. E depois do fundo do barco eles pegam ele e ainda jogam dentro do mar. Desce a 5ª descida. Porque desobediente Deus manda tempestade para pegar ele. E é perigoso estar perto de desobediente. Porque aquela embarcação toda sofreu por causa daquele desobediente que ali estava. Tu lembra de Acã? Deus fala, não mexe em nada de Jericó. Mas ele achou uma capa babilônica, levou para casa. Só que quando eles são envergonhados na próxima peleja na terra de Ai, uma terra pequena, um bairro, eles são envergonhados. Josué fala, como pode? A gente conseguiu vencer aquela cidade que era murada. E essa cidade pequena, sem muros, a gente foi envergonhado. E Deus fala, porque no meio de vocês aí tem um anátema. O quê? Tem. E quando procuraram saber, a sorte caiu em Acã. Acã foi morto?
Foi, mas não somente isso. Pega a mulher, pega os filhos. Apedrejaram Acã, mulher e filhos. Por causa de quem? Por causa da desobediência. Desobediência Deus trata. Não pensa que vai passar despercebido uma desobediência. E este povo estava fazendo de tudo para andar no caminho da desobediência de Deus. Por isso Deus usa o profeta chamando a atenção e diz: prepara-te. Porque todas as idas de vocês lá no culto não estão mudando, porque vocês continuam do mesmo jeito. Prepara-te. E o preparo é algo difícil para nós. Porque este preparo eu tenho que abandonar o que eu quero e fazer aquilo que Ele quer. Nesse preparo eu tenho que abandonar a minha humanidade e buscar a santidade de Deus. Eu tenho que abandonar o meu querer e querer o querer do próprio Deus. Então preparar é abdicar mão daquilo que eu quero para fazer aquilo que Ele quer. Aquilo que eu gosto para fazer aquilo que Ele gosta. Por isso Amós está chamando a atenção de Israel. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor seu Deus. Quantas pessoas dizem estar preparada, mas esse preparo requer um pouco mais de mim, um pouco mais de você. Porque o céu ainda é santo. Quem nos chamou também o é. Por isso ele orienta: quem é santo, santifique mais ainda. Porque tem uma turma que é sujo e vai se sujar mais ainda. O diferencial não está no que eu conheço, mas está vinculado ao que eu faço. O evangelho não é aquilo que eu demonstro em palavras, é aquilo que eu demonstro em atos, em comportamento. Então o povo estava se comportando como quem estivesse longe, e talvez desfrutando de uma soberba como se estivesse perto. O profeta fala: não dá para andar dois juntos se não estiverem ligados. Então Deus não estava com aquele povo. Eu me lembro de um voo, estava chegando em São Paulo. Alguém havia embarcado em Brasília. 278 pessoas entre as tripulações. Embarcou em Brasília para pousar em Congonhas, São Paulo. De repente a torre dá o comando, está liberada a pista para pousar. No alto-falante interno do avião, o comandante passa a informação: tripulação, o pouso está autorizado. Se prepare para pousar. Só que a pista estava molhada. Quando ligaram os motores para reverter, não conseguiu. Quando o piloto entendeu que era ocasião de remeter ou voltar a subir, já não tinha espaço na pista para isso. Ele sobe, atravessa uma pista e bate no Airbus da TAM, bate até no prédio da TAM. Toda a tripulação e todos os passageiros morrem. E alguns que estavam no prédio também morreram. Aquele voo era de Brasília a São Paulo. Pelo menos era o que eles pensaram. Aquele voo foi de Brasília para a eternidade. Ali certamente tinha professores, mães, pais, crentes, não crentes, católico, ateu. Então o preparo da nossa vida é para agora. Porque a gente pode sair daqui após o culto e quem sabe a gente nem consiga chegar em casa. Quem sabe? E se não estiver preparado, mesmo saindo de um culto,
Você acha que o mérito de sair do culto vai te dar passaporte para o céu, para a eternidade? Por isso ele está chamando a atenção deste povo: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Se você quiser um gabinete com o nosso município, com o prefeito, você tem que marcar uma agenda. Se for com o governador Cláudio Castro, ainda é pior. Se for lá no cenário federal, aí que talvez você nem consiga ter uma agenda com eles. E nós andando de qualquer jeito, a gente acha que a nossa agenda para com este Deus, o Todo-Poderoso, vai ser fácil. Eu precisei fazer uma viagem. Nessa viagem, eu cheguei à França. Eu ia, na verdade, para a Bélgica, mas cheguei à França. Dali eu pegaria um trem expresso, que eles chamam de TGV. E quando eu lá cheguei, a Polícia Federal, que faz todo o processo de imigração, começou a avaliar minha documentação. E pede um documento, pede outro, pede passaporte. E pelo menos uns 5 documentos eles pedem ali no mínimo. E enquanto ele está avaliando a documentação, Deus está falando comigo. Está vendo aí? Conseguiu entender isso aí? E não. Ele falou: esse documento todo aí é para entrar na Europa. Se tiver um documento aqui que eles não gostarem, você volta daqui para o Brasil. Se para a Europa é difícil entrar, você imagina no céu. E deixa eu te fazer uma pergunta: como está o teu carimbo no passaporte do céu? Oh meu Deus, porque certamente isso foi há muitos anos atrás, mas ecoa até os dias de hoje a fala de Amós: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Eu não sei se você o pode, mas se puder, fique sobre os seus pés. Era essa a mensagem que eu precisava dividir com os irmãos. Com muita gratidão, meu coração vibra por poder estar aqui.